você foi gerada no coração de Deus para essa manhã. Esse dia 21 de junho de 2026. Deus gerou essa palavra no coração dele, porque sabia que você estaria aqui para te revestir, te fortalecer com essa palavra. Então, em nome de Jesus, é um privilégio, igreja, é um privilégio. É uma comunhão com Deus, um momento com Deus, é um privilégio. Então, escuta isso, em nome de Jesus Cristo. Vamos refletir sobre o que nós vamos ouvir de Deus. Deus está falando a nossa biografia espiritual, a nossa identidade espiritual, através do que Ele vai revelar para mim e para você nessa manhã. Somos verdadeiramente, aquilo que Deus revela que nós somos, para Ele, por Ele e através dEle. Então escuta isso, João 8, versículo 12, por favor. Olha, de novo lhe falava Jesus. O que o Senhor Jesus está dizendo? Que o nosso Senhor Jesus, ele não se cansava de ser repetitivo nos seus ensinos. Para mim, eu tomo posse de cada palavra, de cada ensinamento que o Senhor Deus nos proporciona, porque é para o nosso bem-estar, espiritualmente falando. Então, ele não se cansava de ser repetitivo nos seus ensinos, porque era um propósito dos céus para a vida daqueles. E hoje o propósito dos céus para nossas vidas é nós aprendermos aquilo que Deus quer nos ensinar nessa manhã. Então escuta isso, De novo lhe falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo. Porque desde o princípio o mundo vivia em trevas, está escrito. Era sem forma e sem vida o mundo. Era trevas. E através da palavra de Deus, haja luz. Então, aonde havia trevas, houve luz através da palavra de Deus, igreja. Então, através da palavra que nós ouvimos de Deus, gera luz em nossas vidas, na nossa existência. Que nós possamos discernir e, acessar aquilo que Deus quer para nós nessa manhã. Então, escuta e pratique. De novo lhe falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue, olha, o que você veio fazer? Eu vim seguir os ensinos de Cristo nessa manhã. Eu vim ouvir a orientação daquele que me ama e conhece aonde eu vou chegar e conhece o meu futuro. E Ele está me ensinando para que eu venha obter sucesso naquilo que eu desejo alcançar lá na frente. Então é para você e para mim. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Meu amado, isso na dimensão espiritual gera um rebuliço. Hoje você vive no mundo natural, você não tem, verdadeiramente, uma identidade do que está acontecendo na dimensão espiritual. Essa linguagem que Jesus estava repetindo para aquele povo era uma linguagem espiritual. É necessário nós entendermos, nós somos espírito, tendo uma experiência humana. Por isso o Senhor Jesus, olha, eu entrego a ti meu espírito. Ele teve aqui uma experiência humana, mas ele era espírito, como homem. E nós somos espírito, tendo uma experiência humana, que nós possamos ter uma experiência humana de acordo com os princípios de Deus. É esse o propósito de Deus através da igreja. Ele construiu a igreja para dar continuidade na sua missão, que era ensinar. Então, num domingo desse, eu sei, chuva, sei, mas Deus nos trouxe aqui. Você realmente já é um conquistador, já é uma conquistadora, só em tomar a atitude de estar aqui para ouvir aquilo que Deus tem para você. Então, isso é um significado importantíssimo na dimensão espiritual. Olha aí, João 1,5. A luz, olha isso, está falando da minha personalidade, da sua personalidade, da sua existência nessas trevas. Porque o mundo, ele jaz no maligno.
Então a minha existência nesse mundo, ela tem que fazer a diferença na dimensão espiritual, porque traz resultado para a nossa realidade, traz resultado para o nosso casamento, traz resultado para os nossos filhos, traz resultado para as nossas finanças, traz resultado para a nossa saúde. Então é necessário a gente despertar, gente. Nós não estamos aqui, sabe, para viver uma vida religiosa, não, nós estamos aqui para aprender o que Deus quer nos ensinar, porque traz benefício para quem? Para nós. Para nós. Então ele está falando, ó, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Então, quando ele fala trevas, está falando de espíritos das trevas, que ministra esse reino. Os demônios ministram o reino das trevas. Mas nós estamos no reino da luz. Não tentamos chegar ter uma experiência nesse reino das trevas. Não podemos, sabe, não podemos fazer coisas que vai trazer prejuízo para nós. Não podemos nos expor desnecessariamente, saindo do reino da luz, para ter uma experiência com o pecado no reino das trevas. Porque lá existe um império, onde é comandado pelo Satanás, que traz situação de roubo, de perda e de morte. Então o que Deus está falando? Olha, vocês são luz. Vocês sempre vão prevalecer contra as trevas. Agora, não busque ter um relacionamento com as trevas que traz prejuízo lá na frente. A conta chega. Então eu quero o que? A luz. O que vai ter lá no culto hoje? Vai ter a palavra que é a luz. Vai ter o avivamento através da luz, que é a palavra. Eu quero. Porque eu sei que os dias estão embaraçados. E através da luz de Deus, tudo que estava dando errado passa a dar certo, porque a luz vai prevalecer. Está dizendo aqui, ó, as trevas não prevalecerão contra ela. Tem situações e áreas da tua vida que você não está vendo a luz? Pastor, essa área é minha. Eu queria ver a luz de Deus. A luz de Deus é o bem-estar do reino. A luz é o bem-estar do reino. E nós precisamos provocar o bem-estar de Deus em áreas das nossas vidas. Deus quer que a gente obtenha. A luta é grande, as aflições existem. Deus não colocou na palavra dele que nós íamos ter, sabe, isenção de aflições. Não, ele sempre revelava, aflições vão estar aí, mas eu quero que você prevaleça, porque você é luz. Quem está entendendo, gente? Em nome de Jesus, o espírito da inveja sabe, ele tem uma chamada das trevas. A feitiçaria tem uma chamada das trevas. O encantamento da macumbaria tem uma chamada das trevas. Eu não posso facilitar. Eu não posso, porque isso traz prejuízo. Isso traz prejuízo para a nossa realidade, para o nosso futuro. E nós estamos preventivamente aqui ensinando. Igreja, vamos embora, nós somos luz. Vamos nos revestir, vamos nos fortalecer. Não podemos deixar a luz ser, sabe, diluída em nossas vidas. Pelo contrário, que ela venha crescer, porque a luz é a palavra. Cada vez que eu ouço a palavra, a luz é renovada, a luz ela é revestida de uma forma que venha te dar um revestimento para a sua realidade. A luz é tudo que nós precisamos para viver nesse mundo que já é nas trevas. Então aqui Deus está falando, ó, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Eu dou glória a Deus, porque se nossos olhos estivessem abertos, você ia ver a escuridão que está nessa praça, as trevas, quantos demônios estão ali, ó, com facilidade de entrar na vida de pessoas. Você passa por esse mundo aí, você vê, sabe, que tem a parte que o diabo está manipulando vidas para trabalhar para o império das trevas, tornando muitas das vezes pessoas, sabe, vítimas de uma situação contrária que vem das trevas. E nós precisamos o quê? Estarmos na luz, para que as trevas não venham a prevalecer. Por isso Deus fala, quem está na luz, cai 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita. Quem está na luz, não vai prevalecer nenhum mal. Eu estou nessa fé. Cai 1000 ao meu lado, 10.000 à minha esquerda, na minha direita. Eu estou na luz, espiritualmente falando. Isso significa 1000 com mais 10.000, são 11 demônios que não vai prevalecer contra as nossas vidas. Não é um só não, é a falange toda do inferno, que não prevalece na vida daquele que tem luz. Por quê? Não prevalece porque a palavra de Deus nos dá essa convicção. Então escuta isso, ó. Em nome de Jesus, Salmo
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Então a palavra de Deus, quando você está ouvindo, você pode não perceber no mundo natural, mas no mundo espiritual está gerando um rebuliço. Está gerando um rebuliço. Aonde tinha, sabe, de repente, uma expectativa do inimigo, essa expectativa é frustrada, porque tu veio para o culto e foi revestida com a luz. Se ele estava olhando, poxa, ela está apagando, ele está apagando. Estou esperando uma oportunidade para entrar com o meu tríplice propósito. Não, mas ela, poxa, ela não deveria estar nesse culto. Assim diz o demônio. Porque acabou a minha expectativa. E acaba a expectativa do inimigo. Ele fica na expectativa, olha, está chegando o meu momento, a minha oportunidade. Quando você vem ouvir a palavra, a luz vem e resplandece. E aquilo que ele tinha de expectativa, o capeta, ele é decepcionado. Porque cada culto você é ministrado pela palavra, que é a própria luz. Diga amém, diga. Olha isso, ó. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Meu amado, em nome de Jesus, nosso Deus diz que na dimensão espiritual tem laços. Tem laços. E nós devemos evitar esses laços, espiritualmente falando. E eles se encontram onde? Na dimensão das trevas. Então, se a lâmpada para os meus pés não vão, sabe, não vão ser imprudentes de pisar em laços, espiritualmente falando, é uma linguagem espiritual. Então, Deus está nos revestindo e fortalecendo, porque se tem algum laço, o nosso espírito vai se desviar dele, porque a luz está resplandecendo e o nosso espírito está enxergando onde tem o laço. Quem pode dizer amém? Nessa manhã tão bonita, escuta isso, olha aí. Em nome de Jesus, olha o que Deus está falando nessa manhã. Por nos amar, por nos saber, por nos conhecer. E Ele quer que nós venhamos resplandecer. Resplandecer. É tão lindo quando a gente vê uma pessoa falando, olha, eu dou glória a Deus, eu já não sou mais como era. Houve uma transformação. Aqui, olha só o que está dizendo aqui, Pois outrora eras o quê? Trevas. Você está falando conosco, e era mesmo. Nós fomos resgatados, recrutados, lá do império das trevas. Não pode ter nenhum, sabe, não pode ter nenhum resíduo do velho homem das trevas. Senhor, nos purifica a cada momento da nossa vida. Senhor, nos faz acontecer aquilo que nós precisamos. Para que a gente viva na dimensão espiritual aquilo que o Senhor está todo o tempo revelando para nós, que o nosso corpo espiritual esteja fortalecido, revestido, que o nosso corpo espiritual esteja robusto, que esteja fortalecido, porque Ele, o nosso espírito, é que está na dimensão do combate. Quando você perde na dimensão espiritual, você perde na sua realidade. E quem está combatendo na dimensão espiritual para que você possa viver uma realidade bem-aventurada é teu espírito. Então, teu espírito, ele te agradece quando você vem ouvir a voz de Deus, venha, sabe, ter um relacionamento com a palavra, porque isso faz o teu espírito estar resplandecido, estar revestido. Então o teu espírito agradece quando você vem aqui alimentá-lo. Quando você vem aqui ouvir a palavra de Deus, teu espírito fala, obrigado. Porque diz a Santa Escritura que existe uma guerra entre o meu espírito e a minha carne. Porque o meu espírito precisa que a carne tome uma atitude para que ele seja revestido, para que ele seja revestido pela luz do Senhor. Então, cada desafio, esse corpo aqui tem que estar no condicional. Em nome de Jesus Cristo. Eu não posso permitir que esse corpo, ele seja o dominante. Não. Quem tem que ser o dominante é meu espírito. Porque é isso que Deus espera. Um homem espiritual, ele domina todas as coisas, está na palavra. Quando eu sou espiritual, quando eu dou fortalecimento ao meu espírito, quando eu alimento o meu espírito, eu me torno um homem espiritual. E diz a Santa Escritura que o homem espiritual domina todas as coisas e não é dominado por nada. Quem está entendendo essa palavra, querido? É Deus querendo nos revestir, por nos amar, porque Ele sabe da necessidade do nosso espírito, porque Ele está na dimensão espiritual, Ele está vendo como está nosso espírito. Tem espírito de pessoas que estão na igreja há tantos anos, estão doentes esse espírito. Tão enfraquecido, o diabo tem facilidade de colocar lixo. Então nós precisamos estar atento, prudente,
para que o nosso espírito não venha ser contaminado pela investida das trevas. É isso que Deus espera. Aprenda que nós somos espírito. E o nosso espírito precisa de mais da palavra, que é a luz, para que o nosso espírito esteja na dimensão espiritual como luz, resplandecendo. Aonde o corpo natural chegar, o espírito que está dominando a carne prevaleça na dimensão espiritual, para que nenhuma retaliação venha no nosso cotidiano, no nosso propósito natural. Então olha aqui que Deus está falando, ó. Pois outrora eras trevas, porém agora sois luz. No Senhor, andai como filhos da luz. Como é que eu estou andando? Eu estou andando segundo a palavra. Eu estou andando segundo os ensinos. Eu estou andando revestidos. Eu estou andando com o avivamento da palavra. A palavra é que me faz fazer aquilo que muitas das vezes é difícil renunciar. Então é esse o propósito para essa manhã. Que você saia daqui falando, Senhor, que eu venha cuidar do meu espírito. Eu tenho sido relaxado com o meu espírito. Eu preciso alimentá-lo, eu preciso fortalecê-lo, porque ele está em guerra. E diz a Santa Palavra que a minha bênção, a tua bênção está na dimensão espiritual. Nós já fomos abençoados com todo o propósito de bênçãos celestiais que estão na dimensão espiritual. E quando a bênção está na dimensão espiritual, o nosso espírito estando revestido, ele vai lá e toma aquela bênção que é para a nossa realidade e a nossa vida usufrui. Nosso espírito fortalecido vai na dimensão espiritual e toma posse daquilo que Deus já conquistou para nós, que Deus já nos proporcionou e traz para a nossa realidade. Querido, é difícil, sabe? Não, é uma palavra espiritual. Então o que o meu espírito está precisando? Mais do que nunca, nesses tempos aí, mais do que nunca, ser revestido, ser avivado, ter prazer. Eu tenho prazer. Quando você examina a Escritura, você vê que na dimensão dos céus, os anjos ficam o tempo todo, santo, 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 para Deus. Eu fico imaginando, que prazer deve ser esse? Que um dia nós possamos experimentar esse prazer que os anjos estão experimentando de ficar diante do Deus vivo, falando santos, santos. Deve ser, sabe, um prazer inenarrável. Porque é espiritual. É espiritual. Porque o nosso espírito, ele precisa estar proativo na dimensão espiritual e não estagnado. O que tu vai fazer lá no culto? Eu fui me revestir e me fortalecer. O mundo pode não ver, mas eu tenho essa convicção que o nosso Deus está se agradando. De saber que eu tenho proclamado para o Espírito que Ele confiou a mim, sabe, momentos de alimento através da sua palavra. É você falar, Deus, obrigado pelo Espírito que o Senhor me proporcionou. Eu quero fazer com que esse Espírito seja sempre bem atendido, porque o Senhor confiou ele a mim. Então é isso, quando o Senhor Jesus lá na cruz falou assim, entrego a ti meu Espírito. Querido, em nome de Jesus, só não aprende quem não quer. Você é o quê? Eu sou Espírito. E eu preciso, em todo tempo, estar fortalecendo, revestindo, porque a guerra que eu estou vivendo não é uma guerra no mundo natural, é no mundo espiritual. E eu preciso estar com o meu espírito revestido para ele não apanhar. Porque se ele apanhar, as consequências vêm para mim, na minha realidade. Meu espírito tem que estar fortalecido para bater. Se ele não bater, ele apanha. E quando você perde na dimensão espiritual, essa perda vem na sua vida natural, vem nos seus descendentes. Então, em nome de Jesus, igreja, vamos acordar. Esse culto é para mim e para você. Você foi escolhido por Deus para estar aqui, para ouvir nessa palavra, para você sair daqui e refletir. Quem sou eu? Eu tenho cuidado da minha vida natural, eu tenho cuidado do meu corpo natural, eu tenho me alimentado no corpo natural, eu tenho feito exercício, eu tenho tentado colocar uma aparência saudável no meu mundo natural, no meu corpo natural, mas e no corpo espiritual? Você tem vaidade para o teu corpo espiritual? Você tem vontade de ver teu corpo espiritual? Senhor, na dimensão espiritual, sabe, arrebentando com tudo que é tipo de encantamento que são lançados contra você. Não prevalece, glória a Deus, porque as trevas não prevalecerão, porque teu espírito está resplandecendo a luz do Pai Celestial. Diga amém, igreja, em nome de Jesus. Olha isso, escuta. Olha, vamos encerrar, Efésios. Quanto mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Igreja, em nome do Senhor Jesus, você coloca para Deus, Senhor,
Eu quero o revestimento. E Deus está falando assim, você precisa. Olha, não é opcional. Não é opcional. Revestimento não é opcional. Nosso Deus, Ele não quer que a gente trate o revestimento que nós precisamos como opcional. É necessidade. Trazer, sabe, teu espírito vai ouvir a palavra, é necessidade que você precisa praticar. É isso que Deus espera dessa igreja. Há 20 anos nós estamos aqui, passa pessoas ali que eu fico orando às vezes, Senhor, olha, essa pessoa teve a oportunidade, passou na porta da tua igreja. Eu tenho orado porque a atração da cruz esteja nessa porta. Então, pessoas que passam por essa porta falam, olha a oportunidade, está escrito restauração de vidas, o meu vizinho da frente, o meu vizinho aqui do lado, o meu vizinho ali da... Meu amado, essa oportunidade, Deus está colocando, sabe, instituição em tudo que é lugar. Mas cadê que o povo? Porque o inimigo cegou o entendimento desse povo. O inimigo cegou. O inimigo cegou o entendimento. Está escrito na palavra. E eu preciso, através da minha vida espiritual, sabe, impulsionar pessoas a conhecer o Evangelho, a conhecer a verdade. Em nome de Jesus, essa é a tua missão, que através da tua vida, como luz, resgatar alguém lá das trevas. É isso que Deus espera, porque o nosso Deus, Ele tem alcançado vidas através de vidas. Eu fui alcançado, sabe, não por Marte, não, eu fui alcançado por vidas. Que me chamou, que me convidou para conhecer a luz. Então nós precisamos resplandecer essa luz divina. Não abre mão, não. Olha, você que está aqui, não negligencia isso que você está ouvindo, não. Porque o inimigo quer fazer do teu futuro, um futuro de, sabe, de vergonha. E Deus está falando contigo já. Olha, cuida do teu futuro. Cuida do teu futuro. Revestimento para que você obtenha aquilo que você deseja, para que você tenha uma vida saudável, para que você tenha uma vida digna, uma vida de qualidade, porque Deus proporciona isso. Quando o nosso Deus, sabe, Ele proporciona de uma forma que Ele venha a ser glorificado. Deus falou comigo uma palavra para o culto de Santa Ceia. Eu falei, Senhor, que maravilha, Ele já colocou no meu coração, sabe, a palavra de ensino para o culto de Santa Ceia, em nome de Jesus Cristo. Eu falei, pastor, meu pastor, Deus, eu posso colocar esse culto logo? Não, é na Santa Ceia. Então, nesse culto de hoje, é essa palavra. Eu falei, oh, glória a Deus, amém. Então, esse culto, foi Deus que nos proporcionou essa palavra, porque Ele sabia que você está aqui, sabia que lá na dimensão espiritual você está precisando. Porque Ele vê, aquele ali está anêmico, espiritualmente falando. Aquela ali está anêmica, espiritualmente falando. Aí vem uma doença, que as trevas se chama doença. Situações de embaraço se chamam o quê? Trevas. Então, sabe, os desígnios das trevas, quando vê uma pessoa anêmica espiritualmente, ele tem facilidade de jogar uma doença, tem facilidade de jogar um embaraço, tem facilidade de jogar uma situação que traz perturbação. Meu amado, convido você a fechar teus olhos e curvar sua cabeça, em nome de Jesus Cristo. Que culto maravilhoso, que ensino que Deus nos proporcionou. Que você possa ter esse discernimento. Olha, eu preciso, pastor, desse revestimento, desse fortalecimento, porque até agora eu ainda não tive. Eu não tive ainda sinais de resposta daquilo que eu desejo, para a honra e glória do teu nome. Então, igreja, em nome de Jesus, vocês estão nos assistindo pela transmissão, reflete agora, toma posse agora daquilo que Deus te proporcionou. Deus te proporcionou um ensino que estanca sofrimento, estanca situações de desconforto. Então, é uma luta, chegar na igreja é uma luta, você conseguiu. Você é um privilegiado, Deus te trouxe aqui e está falando contigo, meu filho, eu tenho o melhor para você. Agora você tem que fazer a tua parte. Minha filha, tu tem que fazer a tua parte. Sabe, não podemos, sabe, ser neutralizados pelos desígnios do inimigo. Conheça os desígnios do inimigo para que ele não leve vantagem sobre vós. Então Deus está falando, Ele age nas trevas. Ele age nas trevas, porque na luz Ele não prevalece com o seu agir. E eu quero te revestir com a luz do meu evangelho.
Então, sabe, em nome de Jesus, que a sua mente seja revestida com a luz do Evangelho. Chega de protocolo, chega de viver uma vida sem testemunho, chega do diabo zombar de você, chega do inimigo achar que você é uma marionete na vida dele, na mão dele, e que jamais vai mudar. Estanca isso. Eu fiquei revoltado. Quando eu assumi minha vida cristã, eu falei, pô, se o diabo brincou comigo através dos vícios, através das situações, ele brincou com a minha vida, ele fez o que bem quis, sabe? Eu naquele glamour, falei, não, Senhor, isso não é vida, não é vida. E glória a Deus, Deus usou pessoas para me chamar para onde Ele queria, me chamou para o seu reino. Então, quando eu olho o meu passado, eu falo, Senhor, aonde eu estaria nos dias de hoje? O glamour desse mundo, vivendo um glamour falso. Porque uma vida de sucesso sem Jesus é um fracasso disfarçado. Então, em nome de Jesus, eu dou graças a Deus que Ele me tirou daquele glamour, daquela situação ilusória. Deus me colocou, glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. Porque o diabo, ele não pode enfeitar o inferno. Ele não tem como colocar atração no inferno. Mas ele coloca atração nos caminhos que levam para o inferno. E eu estava nessas atrações. Desses caminhos que o diabo colocou atração e eu tomava posse dessa atração. Mas Deus me despertou. Então eu dou glória a Deus por cada culto. Pastor, é um desafio. Não é fácil ser pastor. Apacentar pessoas não é fácil. Cuidar de pessoas não é fácil. Mas nós estamos aqui chamando, impulsionando. Vamos embora, meu irmão. Você vai conseguir, você vai nos ajudar, você vai fazer a diferença nessa terra. Deus vai proporcionar a você, a aparência necessária para você testemunhar dele. A aparência que eu falo é uma vida digna. É uma vida onde Ele seja glorificado. Por que você conseguiu? Porque Deus me proporcionou essa vitória. Por que você conseguiu? Porque Deus me proporcionou essa vida sentimental abençoada. Porque Deus me proporcionou, uma saúde saudável. Porque Deus me proporcionou os cuidados dele na minha família. Que Deus me proporcionou viver dias, com grande expectativa, apesar das decepções do mundo. Então é isso, Pai, em nome de Jesus Cristo. Assim como o extraordinário acontecia quando teu filho Paulo pregava naquela sala de aula. Eu estou nessa fé, Pai, que o extraordinário venha acontecer hoje, nesse ambiente, na vida do meu irmão, da minha irmã. Que aquilo que estava para dar errado, Senhor, a partir de agora, estancou e tudo vai dar certo para a honra e glória do teu nome. Senhor, que nós possamos viver nesse mundo como filho da luz. Que as pessoas sejam impactadas pelo reflexo, Senhor, pelo reflexo da luz dos céus na nossa realidade. Então, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, quando eu vejo a história onde Pedro passava, diz a Santa Escritura que a sombra curava aquelas pessoas que estavam no chão doentes. Quando ele passava, a sombra passava pelas pessoas que estavam doentes e elas eram curadas. Por quê? Porque ele fazia sombra da luz que resplandecia. Então batia nele, refletia uma sombra. A luz do céu batia em Pedro e batia e trazia o quê? Uma sombra. E essa sombra, quando tocava nos enfermos, os enfermos eram curados. Não era Pedro, era a sombra da luz que vinha do céu. Então, em nome de Jesus, que você possa ser, o reflexo da luz, a luz do Deus Pai. Em nome de Jesus, onde você colocar a planta dos pés, que haja um ambiente diferente, um ambiente favorável, em todo o tempo. Em nome de Jesus Cristo. Quem pode dizer um amém com o pastor? Amém. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus,
que vivo está. Vamos trocar de posição, levanta as mãos e diga assim, porque Ele vive. Vamos trocar de posição. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Vai, Julinha, vai, Dudu. Temor não há. Vai, Ravena. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida, A minha família, a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo mais uma está. vez, com intensidade. Porque Ele vive. Eu posso crer nessa semana abençoada. Posso crer. Essa semana maravilhosa que Deus preparou para nós, para você, meu amado. Que bom vê-los aqui, glória a Deus. Que bom ver vocês, compartilhar com o pastor esse culto. Que bom, que Deus te honre muitíssimo. Mas eu bem sei, Eu sei que a minha vida, a minha família, a minha vida, essa igreja está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém? Fica com as mãos levantadas, eu vou proferir. A palavra de Deus diz que quem crê no profeta prosperará. Pai, eu vou proferir, Senhor, uma semana extraordinária, Pai, na vida de cada um irmão, irmã que aqui adentraram, para compartilhar esse culto, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada vida que aqui se achegou nesse dia tão lindo, tão especial, esse domingo tão maravilhoso, que o Senhor possa honrá-los, Senhor. Que o Senhor possa fazer a diferença, Pai. Em nome de Jesus, esse revestimento, esse fortalecimento aconteceu na tua vida espiritual, no teu espírito, pode ter certeza disso. Você foi escolhido, foi escolhida para estar aqui essa manhã, para que você seja avivada, que haja um renovo na sua vida, e que o nome de Jesus seja glorificado. Em nome de Jesus, por esses dias que estão chegando, e você vai vivenciar o sobrenatural. Deus abençoe, bom retorno, uma excelente semana, um excelente plano redentor vivenciando os seus cuidados na tua vida. Amém, amém, amém.